tarde, pessoal. Eu sou a professora Denise Brandão. Hoje eu vim explicar para vocês um pouquinho sobre duas coisas. A diferença entre adjunto adnominal e o complemento nominal. São duas coisas que realmente trazem muitas dúvidas e muitas dificuldades, mas vocês vão ver que devagar e com essas dicas nós vamos descobrir rapidinho como classificar o adjunto adnominal e o complemento nominal. O adjunto adnominal, ele vem sempre ao lado ou junto do nome. O próprio nome já diz, adjunto, adnominal, ao lado, junto. Então, ele sempre vai acompanhar o substantivo, dando uma característica ou determinando esse substantivo. No primeiro exemplo, a paciente professora explicava os dois conteúdos calmamente. Nós temos aí um sujeito, que é a paciente professora. Nesse sujeito, nós encontramos o substantivo professora e as duas palavras a paciente, elas se referem ao substantivo professora. Então, são os dois adjuntos adnominais. Agora, analisando o predicado, nós encontramos o adjunto adnominal ao lado do substantivo conteúdos. Os dois conteúdos. Já a palavra calmamente, ela se refere ao modo como a professora explicava e não se refere ao substantivo conteúdos, portanto, calmamente não é um adjunto adnominal. Já o complemento nominal, ele completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Assim, ele pode se referir a substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre por meio de uma preposição. Ainda falando sobre complemento nominal, todo complemento nominal é um termo preposicionado, então ele sempre vem acompanhado de uma preposição. E ele vai sempre acompanhar, completar o sentido de três tipos de palavras: o adjetivo, o advérbio e o substantivo, sendo esse substantivo abstrato, somente abstrato, ok? Então ele vai modificar ele vai completar esses três tipos de palavras e sempre vir acompanhado de preposição. Essas duas dicas são infalíveis, sempre pensando na preposição e nesses três grupos de palavras, não tem como errar. Nós vamos sempre conseguir diferenciar o adjunto adnominal e o complemento nominal. Agora eu vou deixar para vocês um quadro com alguns exemplos, tá? Somente de complemento nominal, para que fique bem claro dentro dos exemplos que vocês possam encontrar esse complemento e verificar a preposição e aos três grupos de palavras que ele se refere, ok? Bom, no primeiro exemplo, os homens são insensíveis ao sofrimento, nós temos o termo preposicionado ao sofrimento. Ele está se referindo a insensíveis, que é adjetivo, e tem preposição, portanto, ele é um complemento nominal. No segundo exemplo, agiram favoravelmente aos alunos, nós temos o termo preposicionado aos alunos, que está se referindo a favoravelmente, que é um advérbio. Já no exemplo 3, nós temos tenho medo do escuro. Do escuro é o termo preposicionado, portanto, está se referindo a medo, que é um substantivo abstrato. Essas são os três termos preposicionados, portanto, são os três complementos nominais e estão se referindo às três classes de palavras que nós falamos no vídeo anterior. Bom, eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, apesar de serem bem parecidos. E se precisar, revisem alguns conteúdos que aparecem dentro desse conteúdo, ou seja, conteúdos anteriores, como adjetivos, advérbios, preposições, para que vocês compreendam todos os termos utilizados nesse conteúdo. Até mais!